concílio foi quando eles queriam diminuir, de certo modo, a autoridade do Papa, não é? O Papa fala, então ninguém mais discute. E eles queriam mais, como chama isso? Colegialidade. Né? Eles lutaram muito para isso. E então ficou, vai ser aceito. E foi o Paulo VI que brecou isso e falou, não. Então, isso foi uma decepção tão grande no próprio concílio, sabe? Eles deviam ainda aguentar aquela decepção que eles realmente viveram. E então agora a gente vê que a igreja está um pouco voltando, o ecumenismo, eu fico tão triste que o ecumenismo não vai para frente. Temos medo de algo. A gente sabe que quando a gente fala sobre ecumenismo, muitas vezes pensa que tanto faz qual religião, parece que lá é melhor para mim, eu passo para o outro, e o povo que muitas vezes não conhece nem a própria religião, passa para o outro. Então eu entendo um pouco que a igreja tem um pouco medo. Mas mesmo nas cúpulas, sabe, é difícil. Eu conheço um pouco duas realidades, lá da Holanda e daqui. Eu vivi as duas coisas e vivo até ainda, né? Porque leio também muita coisa que vem de lá. E também aquele concílio que brotou quase da Europa, pode-se dizer, a gente nota agora que, infelizmente, lá a igreja na Europa está esvaziando. Certo? E lá vão ficar realmente somente algumas pequenas comunidades assim, como na diáspora. Né? E a gente fica pensando, porque esse senso crítico, que ajudou muito, mas continua, né? Então, eles criticam muito a igreja nesse tempo moderno, moral, os dogmas, e assim por diante. Quer dizer, a gente já vê também, olha aqui, 50 anos depois, então, o mundo hoje também é tão diferente. Às vezes penso isso também. O povo daquele tempo, o mesmo povo da igreja, né? 50 anos atrás também era diferente do que hoje. Ou não, o nosso mundo mudou tanto. Naquele tempo não tinha televisão ainda, não tinha ainda a pílula, né? A pílula institucional. E essa pílula... influenciou demais, assim pode dizer, que a emancipação da mulher está muito ligada a esse planejamento familiar. Ela tem agora mais espaço, ela tem mais tempo, tudo não é mais tão pesado, só na família. Tudo. Então a mulher, a partir dessa pílula, né, a mulher começou a se emancipar, e a igreja até hoje diz que a pílula não. Né? Então, nosso mundo também, a mídia, todas essas coisas agora de DNA, né? É um mundo tão diferente. É um outro povo a que se deveria dirigir. Então, aí o Conselho responde a certas coisas, e eu sinto também há certas coisas que mudaram e que não vão acabar. Por exemplo, a renovação litúrgica, eu creio que é uma coisa que pegou mesmo e que não vai terminar. Ao menos, às vezes vem um pouquinho de controle. Né? E a Bíblia, gente, a Bíblia é uma beleza. Como a Bíblia pegou e vai cada vez mais e cada vez mais mostrar a profundidade que tem, a beleza que tem. Né? Quantos, como chama, círculos bíblicos nós fizemos aqui. Eu estava aqui também em Belo Horizonte, ainda estou ouvindo Frei Carlos falar conosco, né? Partir da vida, um fato da vida.
sabe? Ele sempre existia. Não é? E nós pegamos essa ver a realidade, depois julgar com a Bíblia na mão e depois modificar, mudar, né? E essa coisa pegou tanto no Brasil que é realmente uma coisa. Hoje em dia... É uma conquista isso. Hoje em dia é tudo leitura orante, né? Mas julgar agir para mim foi mais corajoso. Não? Tá bom. Bom, por enquanto... Obrigado, Inês. Tem muita coisa para falar sobre Obrigado. isso. Obrigado. Vamos lá. Boa noite, vamos lá. Boa noite. Acordou, gente? Diga, Ricardo. Nós tivemos observadores de outras denominações religiosas durante o concílio. Isso. Então, minha pergunta, eu tenho duas, né? Mais uma. O que eles contribuíram para a nossa visão de igreja, as conclusões do concílio, e também qual foi o impacto do concílio na realidade deles também? Né? Eu já ouvi falar que, por exemplo, tem igrejas já estudadas de verbo de outras igrejas, né? Tamanha a densidade daquilo. E uma outra questão no mundo que está mudando, né? Tanto, os sinais dos templos já não são mais os mesmos, igual a Inês citou. Será que já não está na hora de um concílio Vaticano III? E quais são os sinais que levaram, por exemplo, houve sinais que levaram ao concílio Vaticano II. Se nós estamos enxergando esses sinais agora no novo concílio, pelos novos desafios, os novos paradigmas? Bom, vou responder rápido, tá bom? Primeiro o seguinte, a gente tem que entender que a questão do ecumenismo funcionou mais na Europa com as igrejas chamadas históricas da Reforma. Com os luteranos houve grande avanço. Aqui no Brasil também, não é? Houve teólogos e representantes da igreja luterana que participaram do concílio. E infelizmente no Brasil, a grande parte das igrejas que nós chamamos de evangélicas, elas não têm perspectiva ecumênica. Elas vêm com o protestantismo de missão, com o mesmo esquema que o catolicismo veio no século XVI, não é? Para anular, para tomar espaço. Então, no Brasil, o ecumenismo é mais complicado, mais difícil. Em outros lugares do mundo, ele avançou mais, né? E houve um impacto realmente positivo, principalmente da igreja luterana e da igreja episcopal anglicana. Foram duas igrejas que se tocaram, deixaram-se muito tocar pelo concílio. Agora, quanto à necessidade do concílio, há sinais. De vez em quando sai algum documento importante de alguns grupos na Igreja Católica mostrando a necessidade de mudar algumas coisas. Eu me recordo de um jesuíta já com idade avançada que mora no Egito, mora no Oriente. Ele soltou um texto brilhante, uma carta aberta ao Bento XVI, mostrando que há coisas que precisam mudar na Igreja Católica, senão ela vai ficar uma comunidade de gente ingênua e de pessoas de terceira idade. Acabou. No meu blog, eu esqueci, meu blog é afonsomorade.blogspot.com, você acha uma cópia dessa carta, é uma coisa impressionante. Chama Reforma Necessária na Igreja, alguma coisa assim. Agora, o espírito, infelizmente, hoje predominante na Igreja Católica, ela aqui não é favorável à mudança, infelizmente, não é. É interessante que depois do Concílio Vaticano II se promoveu uma coisa muito importante, que era o sínodo. Para que era o sínodo? Para manter o espírito de reforma dentro da igreja. Um grupo representativo de bispos se reunia, inclusive, com presença de leigos, de outros peritos, eles não votavam, mas contribuíam na discussão. Mas, infelizmente, no final da década de 80, o sínodo perdeu essa característica, né? Ele passou a ser só uma coisa consultiva. A ideia do sínodo ser autônomo. O Papa está lá, mas o sínodo ser colegiado. Os bispos juntos, reunidos, decidiram certas coisas. Tiraram esse poder do sínodo. Diminuíram o poder das conferências episcopais, né? Então, nós vivemos um momento difícil hoje. A gente precisa ter consciência disso e, claramente, nós marcamos posição, né, gente? É o momento de marcar posição. Por isso que eu acho que como nós aqui acreditamos que a igreja tem que ser um sinal dessa presença viva de Jesus e do Espírito no mundo,
a gente tem que continuar conquistando espaço. Nos grupos onde nós estamos, com sites na internet, o espaço no rádio local onde a gente está. Quer dizer, cada espaço conquistado é importante. Porque para que essa visão do cristianismo dinâmico, jovial, verdadeiro, não é que o outro seja mentiroso, né? Acho que também a característica nossa tem que ser essa da tolerância, do diálogo, do respeito ao diferente, possa chegar às pessoas. Quem não é católico, quem está fora do horizonte católico, e esse público está crescendo cada vez mais, o que hoje ele vê do catolicismo? Qual a imagem que está passando do catolicismo? Não é? Cada vez mais parece uma coisa retrógrada, uma coisa velha, ultrapassada, não é? Pouco tolerante, com pouco dialogal. A gente precisa fazer frente a isso, mostrar que um outro cristianismo é possível, é necessário. Né? Mais alguém? Então, paramos por aqui, tá bom? Espero que essa noite tenha ajudado vocês a iluminar essa questão e continuem estudando, pesquisando, lendo, conversando sobre essa importância do concílio e divulgando junto às catequistas e aos catequistas onde vocês trabalham. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês.